O amor de Deus é o alicerce de nossas vidas, a rocha sobre a qual permanecemos firmes. Ele é ilimitado, incondicional e eterno. Em um mundo frequentemente marcado pelo ódio, divisão e sofrimento, precisamos desse amor mais do que nunca. Deus criou o mundo por amor. Já no livro de Gênesis, lemos que Deus criou o mundo e o homem à sua imagem. Essa criação é uma expressão de seu amor. Cada planta, cada animal, cada ser humano é um testemunho de seu amor criativo. Davi escreve no Salmo 3:9-14, Dou-te graças, visto que de modo assombrosamente maravilhoso fui formado. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Essa compreensão deve nos lembrar que somos amados e desejados, que nossa vida tem um propósito enraizado no amor de Deus. Quando refletimos sobre o amor de Deus, é importante entender a profundidade e amplitude desse amor. O amor de Deus não é apenas um afeto emocional, mas uma força ativa e operante. Ele se manifesta em seu cuidado e disposição de nos acompanhar em todas as situações da vida. O amor de Deus é como um manto protetor que nos aquece e consola nos momentos difíceis. A onipresença do amor de Deus significa que Ele está presente em cada momento de nossas vidas. Ele está lá quando experimentamos alegria e está lá quando passamos por tempos difíceis. No Salmo 23, o amor de Deus é descrito como um pastor que nos faz repousar em verdes pastagens e nos conduz junto às águas tranquilas. Essas imagens transmitem a sensação de paz e segurança que surge da proximidade com Deus. Mesmo nos momentos em que nos sentimos sozinhos ou perdidos, o amor de Deus está conosco. O profeta Isaías escreve em Isaías 41:10, E não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Essa garantia mostra que o amor de Deus nunca nos abandona, mas nos dá constantemente nova força e esperança. O amor de Deus não se manifesta apenas nos grandes momentos monumentais de nossas vidas, mas também nos pequenos eventos cotidianos. Ele está presente nas simples alegrias e nos momentos silenciosos que muitas vezes passam despercebidos. Esse amor se revela nos raios de sol que nos aquecem, nas flores que florescem e nos gestos amigáveis das pessoas ao nosso redor. Outro aspecto importante do amor de Deus é sua natureza incondicional. Muitas vezes, experimentamos o amor no mundo humano como algo que deve ser merecido ou condicionado. O amor de Deus, por outro lado, é completamente incondicional. É um presente que não podemos merecer, mas que nos é dado pela graça. Esse amor é um reflexo da natureza misericordiosa e generosa de Deus, que nos chama a gratidão e humildade. O amor de Deus também é uma fonte inesgotável de poder. Nos momentos de fraqueza e dúvida, podemos nos apoiar nesse amor. Ele nos dá a força para perseverar e renovar a esperança. No Salmo 18:2, está escrito: E o Senhor é o meu rochedo, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em que me refúgio, o meu escudo, a força da minha salvação, a minha fortaleza. Essas palavras são um lembrete de que encontramos em Deus uma fonte inabalável de apoio e consolo. O amor de Deus tem o poder de transformar nossas vidas. Quando verdadeiramente aceitamos esse amor e o deixamos entrar em nossos corações, Ele pode nos transformar. Ele pode aliviar nossos medos, curar nossas feridas e nos encher com nova coragem e determinação. Ele pode nos inspirar a nos tornarmos pessoas melhores, mais amáveis, compassivas e justas. Um exemplo do poder transformador do amor de Deus é encontrado na história do apóstolo Paulo. Antes de sua conversão, Paulo era um perseguidor dos cristãos, mas depois de experimentar o amor de Deus em um encontro visionário com Jesus Cristo, ele se tornou um dos mais fervorosos propagadores do Evangelho. Sua história mostra que ninguém está longe demais do amor de Deus e que esse amor pode capacitar-nos para mudanças profundas. O amor de Deus é um convite a todos nós para vivermos em um relacionamento profundo e significativo com Ele. Esse relacionamento não é um estado passivo, mas uma vida dinâmica e ativa, na qual nos esforçamos para receber e transmitir o amor de Deus. Esse amor nos desafia a amar a nós mesmos e aos outros, assim como Deus nos ama. O sinal supremo do amor de Deus é o envio de seu Filho, Jesus Cristo, ao mundo. Em João 3:16 lemos: E porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Esse sacrifício mostra a profundidade insondável do amor de Deus por nós. Jesus Cristo, por meio de sua vida e ensinamentos, personificou o amor de Deus e nos mostrou o caminho para vivermos nesse amor. A crucificação e ressurreição de Jesus são eventos centrais que demonstram o poder e alcance do amor de Deus. Através de Jesus, Deus mostrou que seu amor é mais forte do que a morte, que ele tem poder curativo e salvador. Esse amor nos convida a moldarmos nossas vidas seguindo o exemplo de Cristo e agindo em seu nome. O amor de Deus também é uma fonte de poder e renovação. Ele nos dá energia para enfrentar os desafios da vida e permanecer firmes nos tempos difíceis. Paulo escreve em Romanos 8, 38 e 39, e porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essas palavras nos fortalecem no conhecimento de que nada pode nos separar do amor de Deus. Não se resposta ao grande amor de Deus deve ser transmitter esse amor aos outros. Jesus nos ensina em João 13, 34 e 35, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Esse chamado nos mostra que, como cristãos, somos chamados a refletir e viver o amor de Deus em nossa vida diária. Esse amor se manifesta em gestos pequenos e grandes de bondade e misericórdia. Ele se revela em nossa disposição de ajudar e apoiar uns aos outros, em nossa capacidade de perdoar e promover a paz. Ele se manifesta na maneira como tratamos os fracos e necessitados, como defendemos a justiça e nos esforçamos por um mundo melhor. Um dos desafios da vida cristã é colocar em prática o amor de Deus em nosso dia a dia. Não se trata apenas de pregar o amor, mas de agir de acordo com ele. Isso muitas vezes começa com pequenos passos. Uma palavra amável, um sorriso, uma mão amiga, todos esses são sinais do amor de Deus que podemos transmitir. Nos dias de hoje, onde a correria e o estresse dominam nossas vidas, é fácil negligenciar a necessidade de amar e apoiar uns aos outros. No entanto, é precisamente nesses pequenos gestos cotidianos que o verdadeiro poder do amor se manifesta. Um simples em como você está, pode fazer toda a diferença e fazer alguém se sentir valorizado e amado. Especialmente nos momentos difíceis, é importante compartilhar o amor de Deus. Quando confrontados com dor, doença ou perda, podemos ser uma luz na escuridão através de nossa compaixão e apoio. A Bíblia nos encoraja em Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Esta lei é a lei do amor. Ao carregar as cargas uns dos outros, mostramos que verdadeiramente entendemos o que significa ser discípulos de Cristo. Um exemplo impressionante desse amor é encontrado na vida de Madre Teresa, que incansavelmente se dedicou aos mais pobres entre os pobres. Sua vida foi um testemunho vivo do amor de Deus, e ela nos mostrou que até mesmo o menor ato feito por amor pode ter grandes impactos. Outro aspecto importante do amor de Deus é o perdão. Jesus nos ensinou o quão importante é perdoar uns aos outros. Na oração do Pai Nosso, oramos: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Essas palavras nos lembram que o perdão é uma parte central do amor cristão. Perdoar pode ser difícil, especialmente quando fomos profundamente feridos. No entanto, ao perdoar, não apenas libertamos o outro, mas também a nós mesmos da amargura e ressentimento. O amor incondicional de Deus se manifesta em sua disposição de nos perdoar sempre. Devemos refletir esse amor em nossas vidas, perdoando também aos outros. A convivência na comunidade cristã oferece muitas oportunidades para praticar o amor de Deus de forma prática. Atividades comunitárias, como orações em conjunto, cultos ou projetos sociais, são momentos importantes nos quais podemos experimentar e compartilhar o amor de Deus. Em Romanos 12:10, diz: e amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Essa cordialidade fortalece a comunidade e torna o amor de Deus tangível para todos. Ao nos apoiarmos mutuamente, orarmos uns pelos outros e agirmos com amor uns com os outros, construímos uma forte rede de conexão que nos sustenta nos momentos difíceis e nos traz alegria nos bons momentos.
O amor de Deus também nos desafia a cuidar dos fracos e necessitados. Jesus demonstrou isso em sua vida e ministério repetidamente. Em Mateus 25:40, ele diz: "Em verdade vos digo que, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes." Essas palavras nos lembram que nosso tratamento com os necessitados é uma expressão direta de nosso amor por Deus. Ao alimentarmos os famintos, vestirmos os nus e visitarmos os solitários, vivemos o amor de Deus em ações concretas. São essas ações que muitas vezes fazem a maior diferença e tornam o amor de Deus visível e palpável para outras pessoas. Um aspecto especialmente desafiador do amor de Deus é o amor pelos nossos inimigos. Jesus nos ordena em Mateus 5:44, "E amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem." Esse tipo de amor é radical e vai além do que normalmente consideramos humanamente possível. No entanto, é nisso que se revela a profundidade e o poder do amor divino. Esse amor nos chama a deixar de lado nossa mágoa e hostilidade, e em vez disso, praticar o perdão e a graça. Ele nos exorta a buscar a paz e construir pontes onde há apenas paredes de ódio e divisão. Ao amarmos nossos inimigos, abrimos a porta para reconciliação e cura, e damos um testemunho poderoso do poder transformador do amor de Deus. O amor de Deus é a base da ética cristã. Ele guia nossas ações e decisões. Em 1 Coríntios 13, Paulo descreve o amor como a maior de todas as virtudes. Ele diz: "E o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não busca os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal." Essa descrição do amor serve como um guia para nossas vidas. Ele nos desafia a praticar a paciência, a bondade e a humildade. Ele nos lembra que o verdadeiro amor não busca o interesse próprio, mas busca o bem do outro. Ao nos esforçarmos para viver de acordo com esses princípios, levamos o amor de Deus ao mundo e contribuímos para torná-lo um lugar melhor. O amor de Deus é uma fonte inesgotável da qual podemos sempre recorrer. Ele nos dá força para amar mesmo quando estamos cansados e desanimados. Esse amor nos renova e nos dá coragem renovada. Em Romanos 5:5, está escrito: "Na comunidade dos fiéis, experimentamos o amor de Deus de maneira especial. Nossos cultos, encontros de oração e atividades comunitárias são oportunidades para celebrar e compartilhar o amor de Deus. Na comunidade, podemos nos encorajar mutuamente, fortalecer uns aos outros, orar uns pelos outros e nos apoiar nos momentos difíceis." O apóstolo Paulo descreve a comunidade cristã como um corpo com muitos membros que trabalham juntos. Em 1 Coríntios 12:13, diz: Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é em Cristo. Pois todos fomos batizados por um único Espírito, a fim de que sejamos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos temos bebido de um único Espírito. Essa unidade na diversidade é um poderoso testemunho do amor de Deus que nos une a todos. O amor de Deus não conhece condições. Ele não depende de nossas realizações ou comportamento. Em Romanos 5:8, diz: Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse amor é incompreensível, pois ultrapassa os padrões humanos. Ele nos mostra que somos amados como somos, com todos os nossos erros e falhas. Esse amor incondicional deve nos encorajar a também encontrar outras pessoas com esse mesmo amor, sem julgamento ou reservas. Esse amor nos ensina humildade e paciência. Ele nos desafia a amar não apenas aqueles que nos são agradáveis, mas também aqueles que nos desafiam ou machucam. Jesus mesmo nos mostrou quão radical e abrangente é esse amor, até mesmo orando na cruz por seus algozes: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E Lucas 23:34. O maior sinal do amor de Deus é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. João 3:16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus deu sua vida por amor a nós, para que pudéssemos ser redimidos e viver em comunhão com Deus. Esse amor sacrificial nos mostra o caminho para uma vida plena. Ele nos convida a colocar nossas vidas a serviço dos outros e a agir desinteressadamente.
O amor incondicional de Deus tem o poder de mudar nossas vidas. Ele nos liberta do peso de nossos erros e nos dá uma nova perspectiva. Ao aceitarmos esse amor, experimentamos perdão e cura. Ele abre nosso coração para os outros e nos dá a capacidade de ver a nós mesmos e aos outros com os olhos de Deus. Esse amor nos motiva a crescer além de nossos próprios limites e a viver nossas vidas de acordo com os valores do Evangelho. O amor de Deus também nos leva a olhar além de nossa própria dor e a ajudar os outros. Em 2 Coríntios 1:4, diz: "E Ele nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações." Quando experimentamos o conforto e o amor de Deus, somos capazes de compartilhar esse conforto com os outros e apoiar aqueles que estão em dificuldade. O amor de Deus é especialmente perceptível na comunidade dos fiéis. Nossas igrejas e comunidades devem ser lugares onde esse amor é visível e tangível. Aqui, podemos nos apoiar, encorajar e fortalecer uns aos outros. Na comunidade, experimentamos como o amor de Deus nos une e nos torna uma família. Um exemplo prático disso é o trabalho diaconal realizado em muitas comunidades. Seja apoiando os necessitados, visitando os doentes ou organizando eventos comunitários, todas essas atividades são expressões do amor de Deus que se torna eficaz no mundo. Elas mostram que o amor cristão não são apenas palavras, mas, acima de tudo, ações. Outro elemento importante do amor de Deus é o amor ao próximo. Esse amor se manifesta na maneira como nos relacionamos, como resolvemos conflitos e como estamos lá um para o outro. Nossa resposta ao amor de Deus não deve consistir apenas em palavras, mas principalmente em ações. Não devemos apenas falar sobre amor, mas também viver isso. Isso significa ter compaixão pelos que sofrem e oferecer ajuda aos necessitados. Significa usar nosso tempo, recursos e talentos para fazer o bem aos outros. Significa ter um coração aberto e mãos generosas para as necessidades de nossos semelhantes. O amor que recebemos deve ser abundantemente repassado. Devemos ser canais pelos quais o amor de Deus flui para o mundo. Devemos ser mensageiros que proclamam sua mensagem de amor. Devemos ser luzes que brilham na escuridão e trazem esperança. Assim, podemos contribuir para que o reino de Deus se torne realidade na terra. Não é sempre fácil amar incondicionalmente. Às vezes, somos decepcionados, machucados ou mal compreendidos. Às vezes, encontramos nossos limites e nos sentimos impotentes. No entanto, mesmo nesses momentos, podemos confiar que o amor de Deus nos sustenta e fortalece. Ele nos dá a força para superar nossas próprias limitações e amar os outros, mesmo quando é difícil. No amor a Deus e ao próximo encontramos nossa verdadeira vocação. Pois, neste amor, está a realização de nossas vidas. Quando amamos como Deus nos amou, então vivemos em sua vontade e aproximamos seu reino na terra. Portanto, vamos decidir todos os dias novamente viver e transmitir esse amor. Vamos nos tornar mensageiros do amor de Deus, em nossa vida cotidiana, em nossa comunidade e no mundo inteiro. Querida comunidade, que o amor de Deus sempre os acompanhe e os preencha. Que Ele lhes dê força para viver e agir com amor. Que Ele os encoraje a se agarrar ao amor mesmo nos tempos difíceis. Pois o amor de Deus é maior do que tudo que podemos imaginar. Ele nos carrega pela vida e nos leva com segurança ao destino final. Nesse espírito, nós oramos. Senhor, dá-nos a força para permanecer em Teu amor e repassá-lo. Dá-nos um coração aberto para as necessidades de nossos semelhantes e a disposição de servi-los com amor. Ajuda-nos a ser mensageiros de Teu amor, para que Teu reino se torne realidade na terra. Amém.